Irmãos, nós somos aquele tipo de pessoa que nós podemos desfrutar de um avivamento aqui na Baixada Fluminense, se nós formos cristãos que tenham compromissos e que sejam leais a Deus em primeiro lugar e leais à sua liderança. O grande problema, irmãos, é que dentro da igreja, muitos de nós nos passamos como se a gente desconhecesse, como se a gente empurrasse com a barriga no que tange ao significado, o desconhecimento da palavra deslealdade. Imagina você, homem que está aqui, solteiro, noivo ou casado. Você chega para uma moça, pode ser dentro da igreja, pode ser no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, que você está longe dos olhos dos irmãos da igreja, do pastor, das pessoas, e você chega para ela e diz assim: nossa, Flávia, como você está cheirosa. E aí, se o seu pastor, se o irmão percebe isso e vê, e chegar para você e dizer: irmão, está maluco, irmão? Você parou para pensar o que você acabou de fazer? Aí você responde: fica tranquilo, irmão. Ei, brother, relaxa. Eu sou assim. Eu sou educado com todo mundo. Eu trato bem as pessoas. Eu também trato os homens assim. Isso é da minha natureza. Eu sou assim. Ok. Agora, e se ela te respondesse assim: estou cheirosa mesmo? Tem certeza que eu estou cheirosa mesmo? O que você ia responder? Qual seria a sua atitude? Olha, irmãos, eu quero dizer para você que esse é um comportamento de deslealdade, principalmente se você tiver uma namorada, se você for noivo e se você for casado. Isso se chama deslealdade. Você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, mas você não paga os direitos dela, você não dá o 13º para ela, você não dá férias, ela trabalha acima de 8 horas todo dia, ela dá a vida dela, ela dá toda a energia na sua casa, nas coisas da sua casa, lava a roupa dentro da sua casa, passa a roupa, faz comida, cuida dos teus filhos. Ela não gasta a energia na própria casa dela, mas ela gasta na sua casa, e você não paga as horas extras. Digo mais, além de você não pagar as horas extras, você não compensa de nenhuma forma as horas extras trabalhadas. Isso é lealdade ou isso é deslealdade com essa pessoa? Trabalho, e de repente você diz lá para os seus colegas de estação, fala: olha, eu vou tomar um cafezinho rapidinho, estou voltando.
e esse cafezinho demora 30 minutos. Isso é lealdade? Ou isso é deslealdade? Ou então você levanta da estação de trabalho, do seu ambiente de trabalho, e você diz assim: eu vou no banheiro rapidinho, e você fica 40 minutos no banheiro. Isso é lealdade ou deslealdade com o seu patrão, com a sua instituição? Você, no trabalho, quando você vai numa consulta, você não marca a consulta meio-dia, ou você não marca a consulta às 8, 9 horas da manhã, como também você não marca a consulta às 17 horas, você marca a consulta bem no meio, você marca a consulta às 11 horas, só tem que, você não volta para o trabalho, você não marcou 8, você não marcou 9, você não marcou no final do expediente, e aí você responde: isso é lealdade? Ou isso é deslealdade com a empresa que você trabalha, com a instituição que Deus abriu para você? Se coloca no lugar do patrão. Se coloca no lugar do patrão, aquele que paga todos os encargos, que paga os impostos, que paga o seu salário, que paga os seus direitos. Coloca no lugar do patrão. Talvez ficará mais fácil para você identificar se é lealdade ou deslealdade. Você lidera uma célula na igreja, mas você lidera de qualquer forma, de qualquer maneira. A célula começa às 8 horas, você chega às 7h40, 7h45, todo esbaforido, todo suado. Começa com o roteiro e você começa ali fazendo a primeira leitura, e todo mundo percebe que você não leu, que você não preparou, que você não orou. É perceptível que é a primeira vez que você está tendo contato com aquele roteiro, porque quando uma pessoa se prepara para uma célula, isso é perceptível por todos, que aquele líder se preparou para aquela reunião, que aquele líder separou um tempo de oração, aquele líder buscou pela uma atmosfera do Espírito Santo, para que ele pudesse ser instrumento de Deus naquela noite, para trazer uma palavra para o coração de todos nós. A célula eu faço de qualquer maneira, mas quando é para suas coisas, mas quando é para você ganhar dinheiro, você é super dedicado. Você é o primeiro a chegar no trabalho, você é o último a ir embora, você promove várias reuniões durante o dia, reúne a sua galera. A gente precisa criar estratégias. Eu quero ouvir vocês, como melhorar a produtividade, o que a gente pode fazer para divulgar mais o nosso produto, para as suas coisas, para o seu interesse. É todo o tempo do mundo. Isso é lealdade ou isso é deslealdade? Você conhece um monte de gente que não conhece Jesus, vizinhos, parentes, amigos, colegas de trabalho, e você não fala de Jesus para essas pessoas, e essas pessoas estão indo para o inferno. Você está sendo leal? Ou você está sendo desleal? Os seus líderes de célula, os seus pastores que estão aqui, só gostaria de relembrar vocês que eles têm defeitos, que eles são humanos, que eles erram,
mas eles intercedem diariamente pela vida de vocês. Eles se colocam na brecha pela vida de cada um de vocês. Ligue para eles a hora que for, e verás se você não vai ter uma palavra de consolo, de conforto, uma oração. Se eles não estarão disponíveis para servir vocês. Mas você fala mal da sua liderança pelas costas. Você fala mal dos seus líderes por trás. E a Bíblia fala que quando você tiver alguma questão contra o seu próximo, a Bíblia diz que você tem que ir diretamente a ele, tratar com ele. Quando você fala do seu líder de célula, seu líder de ministério, quando você fala dos seus pastores pelas costas, isso é lealdade ou isso é deslealdade? Irmãos, o ano passado, meu filho caçula, Noah, ele tinha 2 anos de idade. Hoje ele tem 3. Um domingo depois do primeiro culto, era um culto só, era 10h30 da manhã. Eu e a minha família, nós fomos convidados para almoçar na casa do irmão Rafael Bezerra, o tesoureiro lá da igreja. E acabou o culto no domingo, a gente foi para a casa dele. E quando nós chegamos lá, o almoço foi debaixo de uma árvore. Ele colocou umas 5 mesas e várias cadeiras, e o almoço seria ali. Ele convidou mais uns 2 ou 3 casais lá da igreja. Só tem que, daquele nível onde iria ser realizado o almoço, para entrar na sala da casa dele, tinha uma escada que tinha 10 degraus. E quando a gente estava ali conversando e tudo, quando a gente olha, estava o Noah no 4º degrau. Aí todo mundo, olha o Noah. Nós fomos lá, correndo, pegamos o Noah, descemos o Noah. E papo vai, papo vem, etc. Daqui a pouquinho, olha o Noah. O Noah estava no 5º degrau. Mas teve uma hora que a gente se descuidou bem. Quando eu escuto, gente, olha o Noah, baixinho. E meu filho estava no 8º degrau. Acompanha comigo. Eu sou o Noah. Eu estou no 8º degrau. Aí todo mundo, olha o Noah. Quando alguém falou assim, olha o Noah, gente, olha o que meu filho fez. Sabe o que é isso? É ele dizendo para cada um de nós que ele estava fazendo travessura, ele estava fazendo a coisa errada. Então, querido, se uma criança de 2 anos sabe o que é errado, você vai chegar amanhã para um líder seu e um pastor, e você vai dizer que você não sabia que você estava sendo desleal? Se uma criança de 2 anos sabe o que é certo e o que é errado? No ano retrasado, eu vi o meu filho Noah, de 3 anos, sofrendo uma barbaridade no hospital. Irmãos, as enfermeiras levaram, ele tomou um tombo, bateu a cabeça no chão, vomitou. As enfermeiras tentaram pegar a veia do meu filho por umas 10 vezes.
O braço do meu filho estava parecendo uma carne de quinta. Eu não aguentava mais ver aquela cena. Eu queria estar no lugar dele. Eu queria estar sofrendo ali no lugar do meu filho. Isso é lealdade ao meu filho, a quem que eu amo, quem que eu admiro, quem que eu respeito, quem eu tenho em consideração. Eu queria estar no lugar dele. Na Bíblia tem relatos e mais relatos de pessoas que foram fiéis. Dentre elas nós podemos citar uma enorme sequência de pessoas que foram fiéis. Noé, Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, Jó. E a gente pode viajar aí nessa relação de homens que foram fiéis. Mas também tem uma relação que eu peço a Deus que você fique fora dela, que você nunca faça parte dessa relação, que é da relação dos infiéis. Judas, Absalão, Simei e tantos outros. Irmãos, a Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, ela tem 4 anos de existência. E nesses 4 anos de existência, eu já pude observar e ver bem de perto o impacto da lealdade e da deslealdade dentro da igreja e dentro dos ministérios da igreja. Senti os impactos tanto de um quanto do outro, em tão pouco tempo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O sonho do diabo é fazer de tudo para destruir uma igreja que está apenas começando aqui em São João. E ele vai tentar fazer isso trabalhando aqui dentro. Ele vai levantar pessoas daqui de dentro para fazer isso, para tentar destruir o crescimento exponencial que Deus tem para essa igreja. Satanás irá procurar alguém aqui dentro para ser esse instrumento de destruição. Que Deus me livre, que Deus te livre disso. Conta-se que um general de um poderoso exército tinha um plano de sitiar uma grande cidade, porque ele queria conquistar aquela cidade. Aquela cidade, ela era fortemente protegida por muros e por portões muito imponentes. Mas um amigo do general chegou para ele e falou assim: ô brother, revela aí. Nunca na história aconteceu tamanha ousadia de algum general querer conquistar essa cidade, porque é impossível. Abra o jogo. Como é que você está querendo superar as defesas dessa cidade tão imponente? O general de exército sorriu e disse para ele: será a minha 5ª coluna. E o amigo do general, surpreso, diz: 5ª coluna? O que é isso? Essa 5ª coluna são paraquedistas? Essa 5ª coluna é uma tropa especial? E o general então sorri e disse: não, não é nada disso. A minha 5ª coluna são os espiões, são os observadores, são os colaboradores, são a minha galera de apoio que está lá dentro da cidade.
E são justamente esses colaboradores, esses espiões, que vão abrir os portões para que o nosso exército entre, penetre, destrua a cidade e conquiste a cidade. Sabe, irmãos, essa é a maneira pela qual o inimigo vai tentar minar e vai fazer de tudo para tentar destruir a igreja do Senhor Jesus. Para que isso aconteça, tem que vir aqui de dentro da igreja. Não é lá de fora, é aqui de dentro. Por isso que essa noite Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer para a igreja, para vocês que estão sonhando, para vocês que estão encantados com o que Deus já está fazendo e vai fazer aqui, para que vocês estejam alertas. Que você seja um instrumento de Deus para observar e pedir do Espírito Santo a visão, para que essas pessoas não criem asas aqui dentro. Porque eles virão, como virão em Nova Iguaçu, como virão em qualquer igreja do Senhor Jesus. Irmãos, a quinta coluna, ela é composta de pessoas desleais, de pessoas hipócritas, de pessoas incoerentes, de pessoas descontentes dentro da igreja. Cuidado, irmão, com os descontentes dentro da igreja. Não, porque o pastor Léo não me promoveu. Eu estou aqui desde, lá, chegamos ali, já me levei uma pernada. Cuidado com os descontentes, irmãos. Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo para todas as coisas. Há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar. Quem institui a autoridade é Deus, quem tira é Deus. Uma pessoa desleal, ela semeia contenda, ela semeia fofoca, ela semeia ódio, ela semeia murmuração. Essa mensagem eu preguei há 2 domingos lá na igreja. E a palavra que eu disse lá, pastor Léo, pastor Fábio, é: se alguém aqui na igreja disser para você, porque o pastor Rubem falou isso e isso, eu disse, não acreditem, é mentira. Sabe por quê, irmãos? Porque a única forma que eu falo para a igreja é através da mensagem. É uma mensagem que Deus, nesse momento, por exemplo, agora, fala com toda a igreja. Agora, você não pode misturar as coisas quando eu recebo você no gabinete. Quando eu recebo você, quando o pastor Fábio receber você no gabinete, quando o pastor Léo receber você no gabinete, ele está recebendo você. Você tem uma história peculiar, você tem um contexto. Então tudo que o pastor Fábio, tudo que o pastor Léo disser, ele está dizendo para você. Não significa que esse conselho sirva para outras pessoas. Então eu disse, igreja, quando eu for me referir com você, para você, eu vou falar para você. Não escute e não acredite em nada que os outros disserem o meu nome. Isso eu preciso aprender com o pastor Josué. E vou aprender. E sugiro que o pastor Léo e o pastor Fábio façam a mesma coisa. O dia que alguém chegar no meu gabinete e falar, pastor, a irmã de... Pastor, o senhor está sabendo? Não estou sabendo não. A irmã, falando de tal, fez isso, isso, isso. Irmão, o certo que eu tenho que fazer, sabe o que é, irmãos? É pegar meu celular na hora e ligar para a irmã. Ô irmã, tudo bem? Eu estou aqui com a Carla, vou botar na viva voz. Carla está dizendo que a senhora fez isso, fez isso, fez isso. Irmãos, é assim que a gente destrói a fofoca. Se foi verdade, amém.
Mas se foi fofoca, essa irmã nunca mais vai levar fofoca para a sua vida. Temos que exterminar com a fofoca dentro da igreja, irmãos. Fofoca lá fora. Aqui é união, aqui é amor, aqui é proteção. Aqui é a gente proteger o nosso irmão que está passando por dificuldade. Aqui é a gente estender a mão para aquele que é caído. A gente não está aqui para derrubar os outros. A gente não está aqui para afundar mais o irmão no buraco. A igreja do Senhor Jesus é um hospital e que tem que funcionar 24 horas por dia. Nós somos aquele que amamos as pessoas, que cuidamos das pessoas. Nós não estamos aqui para destruir ninguém, para denigrir ninguém. Então, queridos, toda vez que alguém chegar para fazer uma fofoca, tome uma posição em nome de Jesus e extermina com esse mal dentro da igreja do Senhor. Porque esses são os frutos da carne, conforme está escrito em Gálatas: dissensão, facção, discórdia, tudo isso provém do inimigo. Mas o fruto do Espírito é a paz, é o amor, é a longanimidade. Degraus da deslealdade. O primeiro degrau da deslealdade é político. Sabe aquela pessoa política dentro da igreja? Aquela pessoa que nunca quer dizer não. Aquela pessoa que nunca fala não para ninguém, porque ela quer agradar a todos. São aquelas pessoas que começam com aquelas perguntas: nossa, irmã, senti hoje o culto estranho. Senti o culto hoje meio desanimado. Você não sentiu, não? Você está observando que está saindo um monte de gente da igreja? Estou achando que o pastor Léo está viajando muito, né? O pastor Léo não está parando na igreja, só está voando. Essas perguntas são usadas como iscas para pegar os cristãos ingênuos, os novos convertidos, os bebês na fé. E infelizmente, irmãos, muitos são apanhados porque são novinhos, são inocentes, e muitos membros inocentes são arrastados dessa forma. Eles costumam ter 3 frases favoritas. No seu vocabulário, 3 frases favoritas eles têm. Várias pessoas estão dizendo isso e aquilo. Todos estão dizendo isso e aquilo. Muitas pessoas estão dizendo isso e aquilo. Segundo grau da deslealdade, engano. Muitas pessoas rebeldes enganam-se ao pensar que são maiores que os seus líderes sênios. A alegria de um pai espiritual é ver os seus filhos espirituais crescer. Como eu me emociono estar aqui nessa noite. Como eu fico feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Ver um homem que um dia eu estava na sala da sua casa, e ele com 55 anos de idade, chegando na IBA, 58 anos de idade chegando na IBA, e ele disse que ele já tinha cumprido toda a tarefa dele, que tinha feito tudo para Jesus, que agora era a hora de descansar. E na época eu disse: é agora que você vai começar a sua vida. Como eu fico feliz em ver um pastor que veio de uma denominação totalmente destruído, em cacos, como o pastor Fábio, sem esperança nenhuma de reconstrução de ministério, e Deus, de uma forma linda, reconstrói o seu ministério, e está aqui com vocês hoje junto com o pastor. A maior alegria de um pai é ver seus filhos crescendo.
O próprio Jesus, ele não pareceu nem um pouco preocupado com o fato que seus discípulos fariam mais milagres do que ele. Jesus não ficou nem um pouco preocupado que os seus discípulos iriam pregar para multidões que nem o próprio Jesus pregou. Você quer um exemplo? Billy Graham. Você quer outro exemplo? Antônio Júnior. Vai no YouTube dele lá, 11 milhões de pessoas. Nem de perto Jesus se aproximou. Jesus ressuscitou 2 pessoas. Smith Wigglesworth ressuscitou 21 pessoas. Esses fatos não tornam nenhuma dessas pessoas maior do que Jesus. Sabe por quê? Porque ele continua sendo Cristo, ele continua sendo Rei, ele continua sendo Senhor, e jamais um ser humano será maior que o nosso Jesus. Agora eu e você, quem somos? Somos pessoas sem importância alguma. Sem Jesus, nós não somos nada. Nós não podemos nos enganar, irmãos, com as recentes promoções do nosso ministério. Você ainda é você. João capítulo 13, versículo 16 diz: não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E o terceiro e último degrau da deslealdade é pena de morte. O mais forte de todos. Pena de morte para o rebelde. Pena de morte para o insubmisso. Pena de morte quem tem dificuldade de submeter a liderança. Mas fique tranquilo, não sou eu que estou dizendo isso para você não. É a Bíblia. A rebelião, irmãos, é essencialmente uma coisa diabólica. O fim para todos os rebeldes é sempre um e o mesmo: pena de morte. Eu tenho 54 anos de idade. Eu desconheço um rebelde que tenha se dado bem na vida. Faz aí uma retrospectiva na tua vida, de onde você veio, as igrejas que você frequentou. Você já deve ter passado por inúmeras situações assim nas igrejas. O que aconteceram com os rebeldes, hein? Onde eles estão? O que eles conquistaram? Possivelmente você vai dizer: nada, porque isso é bíblico. O final deles é triste. O final deles é de solidão. O final deles é de insucesso. O final deles é de derrota. 1 Samuel 15, 23 está escrito: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E qual é a punição para a feitiçaria? Êxodo 22, 18 responde: a feitiçaria não vos deixará viver. Deus não suporta a rebelião em qualquer forma ou feitio. Olha, irmãos, vou mostrar para você uma pequena lista de personagens bíblicos que compuseram a lista de morte. A primeira pessoa que compôs a lista de morte, Lúcifer. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo ou Satanás,
que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A segunda personagem que entrega essa lista de morte, Absalão. 2 Samuel 18:15. E o cercaram 10 jovens, pontinho, pontinho, e feriram Absalão e o mataram. Talvez você não saiba a história do Absalão. Vai na Bíblia, estude quem foi Absalão, e você verá como Absalão foi rebelde. O terceiro rebelde, Aitofel. 2 Samuel 17:23. Aitofel, pontinho, 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 se enforcou e morreu. O quarto, Simei. 1 Reis 2:46. E o rei mandou a Benaia, filho de Joaida, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Quinto, Adonias. 1 Reis 2:25. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, o qual deu sobre ele e morreu. Rebeldia, rebeldia, rebeldia é o final para todo aquele rebelde, pena de morte. E vou parar em Judas, Mateus 27:5. E ele, Judas, foi se enforcar. Que Deus nos livre de toda insubmissão. Que Deus nos livre de toda rebeldia. Que Deus nos abençoe e nos dê graça, para que quando a gente tem alguma questão, a gente não fale pelas costas, mas que a gente procure o nosso irmão e trate com ele, e resolva com ele, porque é assim que Deus nos ensina, é assim que a igreja vai crescer, em amor, em compreensão, em perdão, em unidade, em dar as mãos. É assim que a igreja de Jesus, que nós não permitemos, irmãos, que a quinta coluna penetre na nossa igreja. Que Deus possa brindar os nossos corações e as nossas mentes, para que juntos nós possamos desenvolver um grande e lindo trabalho para o Senhor Jesus. Amados, o final de todo rebelde é a morte. Portanto, fuja da rebeldia, fuja da fofoca e fuja da deslealdade. Deus deseja que eu e você, que cada um de nós viva uma vida e uma vida em abundância. Que Deus nos abençoe. E eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar pela sua vida nesse momento. Santo Deus, nós estamos diante do Senhor nessa noite e queremos te agradecer, porque nós da Igreja Batista São João de Meriti, nós sonhamos com uma grande catedral aqui, mas nós precisamos cada vez mais nos unir, que esse exército possa cada dia mais apertar a mão um do outro, com o espírito de família. Nós somos a família de Deus. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, retire do nosso meio todo espírito de incredulidade, todo espírito de deslealdade, todo espírito de discórdia, todo espírito de críticas destrutivas, mas que o Senhor nos abrace com teu amor, com o teu perdão, com a tua misericórdia,
E que o Senhor levante homens e mulheres aqui, mas que possam criticar de forma construtiva. Aquele irmão que sonha em melhorar os processos, em melhorar as estratégias de evangelismo, de crescimento da tua igreja, evangelismo nos sinais, evangelismo nas praças, ó Deus, evangelismo através de uma mídia publicada, de uma mensagem publicada de Jesus, que divulgue a sua igreja como uma agência missionária nesse bairro. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame a tua unção, ó Deus, sobre a vida do pastor Léo, sobre a vida da Miriam, sobre a vida do pastor Fábio, sobre a vida da Sandra. Deus, esses pastores tão queridos, Senhor, que abriram mão, Deus, de tudo para virem aqui para São João, porque eles amam essa terra, eles amam esse povo, e eles têm convicção do chamado que o Senhor deu para eles. Que o Espírito, Deus, nessa igreja seja um espírito de união, que o espírito dessa igreja, Senhor, seja um espírito de construção, que o espírito dessa igreja, Deus, seja um espírito de intrepidez, de ousadia, de conquistar, de levar a tua palavra aos perdidos, aqueles que não conhecem Jesus. Que o Senhor levante novos líderes de célula aqui, que o Senhor levante anfitriões, que pessoas possam estar com seus corações ardentes para abrir as suas casas, para receber uma célula, Deus, porque é dessa forma que essa igreja vai crescer, que essa igreja vai romper para a honra e glória do teu nome santo. Sim, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor irá fazer. É no nome santo de Jesus que eu louvo e agradeço. Amém. Glória a Deus.